Maravilha, obrigado pelas informações. A gente estava falando aqui essa semana, Agatha, lembrando, né, que eu lembrei dos presos do TCE, do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que tinha 7 conselheiros, 5 foram presos, o sexto era delator, só tinha sobrado um. E agora chegam investigações a mais um tribunal, que é o maior absurdo que tem você ter um núcleo jurídico para resolver pendências por meio de pagamento de propina. Me chama muita atenção essa questão dos restos a pagar. Então, para os procuradores envolvidos, esse núcleo jurídico beneficiaria essas organizações sociais que tinham valores a receber do Estado por serviços prestados em anos anteriores. Então, esses são os chamados restos a pagar, ou seja, são dívidas empurradas para o ano seguinte, que caem em uma fila, e essa fila é furada mediante a propina paga ao governo, à Justiça do Trabalho, nesse caso. Isso é muito similar, muito parecido com o esquema em escala municipal. O Gilmar Mendes soltou no sábado, quer dizer, na verdade mandou para a prisão domiciliar o empresário Rafael Alves, né? Ele saiu sábado ele saiu sábado do presídio em Mangu. Gilmar Mendes havia convertido a prisão dele em domiciliar antes. Então saiu lá do presídio na Zona Oeste do Rio de Janeiro, acusado de ser o operador do QG da propina na Prefeitura do Rio, na gestão do ex-prefeito Marcelo Crivella, estava preso lá desde 22 de dezembro. E o que aconteceu na esfera municipal é que justamente o grupo criminoso usou aquele momento de crise financeira da prefeitura como uma oportunidade para arrecadar propinas de empresários que variavam de 3% a 5% sobre os valores de restos a pagar, ou sobre licitações fraudulentas, contratos com a administração municipal. E o o promotor de justiça, Carlos Eugênio Greco, ele deu uma declaração muito explicativa sobre esse tipo de esquema. Eu abro aspas aqui para ele. Um exemplo, se eles tinham 100 milhões a pagar e só tinham 70 milhões em caixa, foram aos empresários que tinham dinheiro a receber da prefeitura, que são esses restos a pagar, para saber quem estava disposto a pagar propina ao grupo para receber os valores de forma prioritária. E assim foi feito. E constatamos pagamentos sem qualquer lógica de prioridade, inclusive referentes a gestões anteriores, em detrimento até mesmo de organizações sociais que estavam administrando hospitais e não recebiam. Fecho aspas. Então é pagamento de propina para furar fila para receber primeiro aqueles restos a pagar. Todo um esquema criminoso aí para facilitar essa atuação. E, de acordo com a Procuradoria-Geral da República, essas organizações sociais também seriam beneficiadas com a aceleração de processos trabalhistas para a obtenção de certidão negativa de óbitos. Então, o núcleo jurídico na esfera estadual está envolvido aí em várias acusações gravíssimas que precisam ser devidamente apuradas. É lamentável que o Rio de Janeiro fique com esse histórico de tribunais corrompidos. É claro que, nesse momento, se vê essas alegações de inocência, de isso nunca aconteceu, etc., mas a investigação parece bem avançada. Outro ponto para o qual eu queria chamar a atenção é que, de acordo com essas investigações, para participar do esquema, as organizações sociais teriam que fazer os pagamentos disfarçados de honorários advocatícios a escritórios apontados pela irmã do desembargador, a advogada Eduarda Pinto da Cruz. Pagamentos disfarçados de honorários advocatícios, a escritórios de advocacia. E eu tenho chamado a atenção, ao longo do meu trabalho nos últimos anos, para as iniciativas parlamentares de blindagem de escritórios de advocacia. E eu sempre remeti, nos últimos meses, ao caso justamente das investigações sobre o governo do Wilson Witzel, porque a acusação é de que a propina era recebida por meio do escritório de advocacia da esposa dele, e inclusive detectaram ali transferência, né, das contas relativas a ela para as contas diretamente dele. Então não dá para blindar escritórios de advocacia contra operações, busca e apreensão, etc., porque isso acontece a partir de determinados indícios, a partir de provas coletadas e com autorização judicial. Eu entendo perfeitamente que os advogados não queiram ser alvos disso e que a maioria dos advogados façam um trabalho honesto. Só que até mesmo para essa maioria é melhor que os advogados corrompidos sejam pegos pelos investigadores e não tenham uma blindagem.
porque são as maçãs podres que contaminam toda uma categoria profissional, que fazem com que essa categoria fique com uma imagem ruim diante da sociedade. Mas a gente sabe que tem muitas iniciativas para blindar escritório de advocacia, e aí o escritório de advocacia vira um bunker. A partir do momento que o criminoso, não o advogado normal, mas o criminoso, não só advogado, como político ligado a ele, empresário ligado a ele sabe que ele pode usar um escritório de advocacia para pagamento de propina, para transferência bancária, etc., ou para guardar drogas, armas, porque aqui a gente está falando de criminalidade como um todo. A corrupção, lavagem de dinheiro, isso é um tipo de crime. Mas a partir do momento que você tem uma lei para blindar escritórios de advocacia, são todos os criminosos, armados inclusive, que podem usá-lo para proveito próprio de uma maneira ilícita. Então esse caso também é bastante ilustrativo de como eles não podem ser blindados. A investigação precisa avançar por aí também. É lamentável que tanto em esfera municipal quanto em esfera estadual se tenha esse tipo de esquema com pagamento de propina para as pessoas terem alguma prioridade, né? A gente tem falado muito de furar fila de vacinação e tal, não sei nem se tem gente pagando para isso. Isso aqui é furar fila de restos a pagar mediante pagamento de propina.